Pois bem, política inflacionária é isso, é um efeito, é sempre uma política, é sempre uma decisão humana. Inflação não vem dos deuses, inflação não é uma coisa misteriosa, inflação não vem do além. Inflação é uma decisão política feita por governos que, infelizmente, tem um efeito perverso que prejudica sempre os mais pobres. O outro grande fator inflacionário numa economia chama-se crédito bancário, sem lastro, e essa distinção aqui é fundamental. Pois bem, uma das primeiras funções do banco era justamente essa: você levava suas moedas de ouro e guardava, depositava no banco para ter segurança de que lá estava aquilo, aquele seu ativo, e recebia em troca um recibo e levava para sua casa feliz da vida. Você é o proprietário de tantas gramas de ouro depositado no banco tal. Segunda função fundamental de um banco na economia, que é intermediador entre poupança e investimento. Você tem aqueles que poupam mais, ou seja, produzem mais do que consomem, e você tem aqueles que fazem o contrário, querem consumir ou querem investir, empreender em coisas sem ter o capital necessário, previamente poupado. Então, a grande função do banco numa economia é interligar esses dois e comprar um spread. Isso é uma função excelente, fundamental e, infelizmente, condenada aí na Idade Média pela Igreja, pela famosa usura, né, por uma ignorância econômica. Não entenderam o que é a preferência intertemporal, mais um grande valor da escola austríaca. Karl Menger, o fundador da escola austríaca, foi quem trouxe de volta, na verdade, resgatou isso dos escolásticos lá do século de ouro da Espanha, 1500 e pouco, que já tinham entendido isso. E os juros existe, a taxa de juros existe para poder interligar toda essa preferência subjetiva de cada indivíduo na economia através desse mecanismo de preço, que vai ser o preço, vai ser determinado pela oferta e demanda de capital, e vai ser a taxa de juros resultante disso. Então, você tem essa função dupla dos bancos. A confusão entre depósito à vista e depósito a prazo é que gerou esse problema todo na economia. O banco começou a descobrir o poder da alquimia, uma pepita de ouro. Ele pega o depósito à vista, ele sabe que as pessoas não vão bater a sua porta o tempo todo demandando aquilo o dia todo, ele faz até uma estatística, mantém lá uma reserva para esses saques do cotidiano e empresta o resto. Primeira função de um banco, lembrando, armazém, depositário do seu ativo, sempre foi cobrada. Historicamente, quando você vai depositar uma joia no cofre, você paga para o cofre manter a sua joia protegida. Curiosamente, hoje em dia, você deposita seu dinheiro no banco e recebe, por isso, mesmo no depósito à vista. E pouca gente para pensar o quão paradoxal é isso. É óbvio que, no fundo, por trás disso tem o quê? Reservas fracionárias, que o banqueiro usa essas reservas sem lastro, em poupança real, para emprestar, e aí sim gera crédito bancário circulante, que Mises chamava de circulating credit, que é o segundo grande fator que gera a inflação na economia. Os keynesianos chamam de multiplicador bancário isso, e o Rothbard chama de pura e simplesmente fraude mesmo. Pois é, esse cheque que você assina nada mais é do que isso. Você está transferindo a titularidade daquele dinheiro depositado no cofre do banco, você pensa que está lá e não está, você está transferindo para outro. Se houverem muitos bancos na economia, o que vai acontecer? Você provavelmente vai receber um cheque de um banco que você não é cliente. E aí você vai lá sacar. Você vai ter o dinheiro para você. E você vai lá e fala, ó, recebi esse cheque aqui dizendo que fulano de tal tem 100 no seu banco. Eu quero me dar os 100 aqui. Eu quero 100 de ouro, porque eu quero gastar com outra coisa, porque eu quero investir na minha empresa, porque eu quero botar no meu banco. O cara não vai ter para dar. Se todo mundo começar a fazer isso, ele não vai ter dinheiro. O que chamam de corrida bancária, e aí torna o banco insolvente, nada mais é do que mostrar, tirar o véu que está apenas mascarando a insolvência inexorável de todo banco que atua com reserva fracionária. É curioso que acusam o livre mercado de levar naturalmente a monopólios. Nada mais falso. O monopólio de livre mercado, se é que existe, ele vai ser um monopólio paradoxalmente benéfico, porque ele só vai ser obtido
se for através de maior eficiência. A maioria dos oligopólios e monopólios é formada por governo. O mais famoso de todos, o PEC, nada mais é do que um grupo bancado por governos autoritários. Bom, antes de eu entrar na origem dos bancos centrais, eu vou falar um pouquinho só sobre prosperidade ilusória. Para realizar novos investimentos produtivos, antes é necessário acumular capital. Basta pensar, e por isso a economia do indivíduo, a escola austríaca, e o nome do meu próximo livro. Basta pensar em Robinson Crusoe numa ilha. Para ele investir em alguma coisa, ele tem que acumular antes. Para começo de conversa, para ele investir, por exemplo, numa casa, ele tem que acumular os materiais e insumos necessários para a casa e acumular também alimentos, porque o tempo que ele vai dedicar à produção e à construção da casa vai ser tempo a menos pescando. Então, todo investimento pressupõe antes poupança. Keynesiano adora colocar o burro na frente da carroça e achar que não, que basta você imprimir dinheiro e estimular o consumo agregado, a demanda agregada, que aí sim vem a produção e o investimento por trás. O presidente Lula tem repetido isso em campanhas na mídia nacional, para continuar a roda girando, que ele diz. Uma das grandes inversões que o empresário pensa no curto prazo para aumentar o lucro, e o político pensa no longo prazo para o bem da economia. Nada mais falso. O político pensa em eleição, que são 4 em 4 anos. O empresário pensa no longo prazo, porque o seu ativo vale aquilo que o fluxo de caixa gerado ao longo do tempo trazido ao valor presente representar. Pois bem, essa taxa manipulada artificialmente para baixo vai gerar uma distorção que vai criar uma ilusão na mente dos empresários. Então, o keynesiano é um sujeito que acha sempre que pode se suspender puxando os próprios suspensórios. Né? Ele acha que pode ter e comer o bolo ao mesmo tempo. E aí vem os chatos da escola austríaca mostrar que a realidade é um pouco diferente. Que para investir precisa poupar. Ora, alguém consegue pensar os grandes empresários de um determinado setor, aço, digamos, se unindo, bancando economistas em estudos, lobbies políticos, para criar um regulador do setor de aço? É no mínimo estranho, né, que você acha que o próprio empresário vai querer bancar um vigia para o seu setor. Então isso apenas corrobora, ilustra a teoria já descrita de que, no fundo, o Banco Central era do interesse desses grandes bancos, para poder cartelizar e servir como emprestador de última instância. E aí sim, em 1913, definitivamente surge o primeiro Banco Central americano, o Federal Reserve. Desde então, os Estados Unidos viveu com uma inflação muito maior do que previamente. É preciso apenas destacar isso. É curioso entender que, historicamente, as guerras quase sempre estiveram por trás dessas criações de bancos centrais ou de emissão de moeda, né, e de inflação. Durante a própria Revolução Americana, o governo emitiu os continentais, para financiar o esforço de guerra. Antes de acabar a guerra, eles tinham perdido totalmente o valor. Durante a Guerra Civil, a emissão dos greenbacks também teve o mesmo destino. No final da guerra, tinha perdido mais da metade do valor. Então tivemos em 1970 essa estagflação, onde cresceu o preço aos consumidores aí mais de 8% ao ano. E agora estamos com o Federal Reserve dobrando a base monetária em poucos meses e tentando estimular a todo custo o crédito bancário novamente. Bom, o futuro, vamos ver, ainda pertence aí a história, vai contar. Qual é a solução para tudo isso que eu falei para terminar a palestra? A solução está no padrão ouro. Né? O padrão ouro ele é o grande concorrente dessa ficção, dessa ilusão de que o governo pode criar prosperidade emitindo papelzinho. Ele demanda, pelo menos, que haja produção efetiva de ouro, e isso custa, extrair do solo e tudo mais. Então, pelo menos dificulta muito a oferta da moeda. Então, o ouro ele é o grande impeditivo dessas aventuras inflacionárias do governo. Não é à toa que todo governante, todo defensor de políticas intervencionistas detesta a ideia do padrão ouro. Eles querem financiar toda a máquina e todo o ideal de welfare state, que quem se preocupa como isso vai ser pago são economistas chatos. Então, poxa, eu estou aqui sonhando que o governo tem que oferecer moradia, saúde, educação, segurança, lazer, uma vida digna para todos, e eu não estou preocupado como é que isso vai ser pago, não. Então, é isso aí, vamos emitir moeda, então vamos extrair dos ricos, né, um bolso infindável na utopia marxista.